Iniciando. Pronto, estamos no ar. Muito bem, gente. Então, nosso primeiro encontro do minicurso, a gente vai fazer uma introdução ao estudo da física, tá certo? Eu queria fazer essa primeira pergunta aí para começar, e eu queria que vocês participassem o máximo possível, certo? Então, a pergunta é, por que você escolheu estudar física? A gente está fazendo uma loteria aqui, certo? O próximo slide eu coloquei algumas razões pelas quais eu acho que a grande maioria de vocês escolheu fazer física. Vamos ver o quanto eu acerto e o quanto eu errei, tá bom? Então, para começar, por que você escolheu fazer física? Mande aí. Carlos, o que for sendo falado no chat, você vai lendo aí para nós, certo? Disseram aqui já que era porque gostava de sofrer. Marina disse que sempre gostou de física e era boa no ensino médio, ao contrário do professor Bertúlio ontem, por exemplo. Rafael disse que achava a mais fascinante de todas as ciências. João Felipe disse que achava um assunto interessante. Adriana falou da admiração e da curiosidade. André Borges era muito semelhante à situação do professor Bertúlio ontem. Anderson disse que sempre foi apaixonado pelo saber o porquê das coisas. Eita, que foi muita mensagem. Paulo disse que se encantou no ensino médio. Podem falar, gente, também, se Podem quiserem. falar Né? também. Se não quiserem cansar Carlos, podem abrir o microfone aí. A gente não vai... Não reclama de ouvir a voz de vocês, não. E especialmente Enzo, espero que você se encante. Enzo caiu meio de paraquedas, tá vendo qual que é. Espero que você goste. Muito bem, o bom é a sinceridade. Tem um bocado de gente, vai lendo aí, cara. Tinha um que tinha levantado a mão. Pode falar, gente, não precisa levantar a mão, não. Só abre o microfone Pois é porque tem gente aí Beleza. Posso falar, amigo? Mande bala. Manda ver. Eu me apaixonei no ensino médio. Depois de um trabalho que eu fui fazer, um experimento. Aí, ele era bem simplesinho, sabe? Mas eu elaborei ele um pouco mais. Usei com a deformação de mola, era pulo do gato. Aí eu usei com a deformação da mola e apresentei o trabalho e ganhei nota máxima. Desde aquele tempo eu me apaixonei por física. Tá montado. Viu que ia dar certo a partir daquele dia. Muito bem, então vocês deram... Eu acho que algumas das respostas eu aceitei, né? Vamos ver aqui as razões que eu listei mais cedo. A primeira razão, essa aí ninguém se teve alguma... Lucas, acho que o César quer falar que ele tinha levantado a mão 2 vezes. Pode desmutar, César. Pode não falar. Tem ninguém falando assim, pode desmutar e falar. Boa noite. Eu vim cursar física, na verdade, foi por causa do meu professor. Ele viu o potencial em mim e também, quando ele passou uma atividade sobre o universo, espaço, galáxia, foi bem interessante. Daí eu me apaixonei pela física. Ótimo. Bom. Eu listei algumas das razões. Eu acho que aqui eu acertei, talvez algumas. Essa primeira, ninguém... Se teve alguém nessa primeira, a pessoa não se entregou, pelo menos, né? Não consegui passar em engenharia. Já ouvi algumas pessoas que disseram isso. Você foi fazer física por quê? Não consegui passar em engenharia. Aí tô em física para pagar umas cadeiras aí, porque pelo menos se eu passar ano que vem, já dispenso, né? Então, tem Só por curiosidade, qual é a rixa que vocês têm contra engenharia? eu não tenho nada contra ninguém de engenharia, só na brincadeira. Não, Pra mim, assim, engenheiro nem a gente. Brincadeira. Não, assim, é brincadeira. É porque os físicos acabam pagando muitas cadeiras com os engenheiros, né? Então, e geralmente coincide das cadeiras que os físicos mais valorizam serem as que os engenheiros acham mais chatas, né? Então, acho que a rixa surge aí dessa divergência de gosto, Ok. Talvez seja algo que eu leve adiante também, então. Mas eu não tenho nada... Assim, essa resposta que eu coloquei aí não foi nem por rixa nenhuma, é mais porque é uma das razões que o pessoal às vezes fala. Eu gostava de física, preferia engenharia, mas não passei em engenharia, vou fazer física, né? Pelo menos não adianta alguma coisa na minha vida. A segunda razão. Gostava de física no ensino médio e como estava em dúvida quanto ao que escolher, escolhi física. Então, acho que alguns de vocês, não exatamente com essas palavras, mas talvez falaram isso. Eu me dava bem no ensino médio e tal, chegou no SISU, senti vontade de botar física, ou não sabia outra coisa, então, como gostava de física, eu fui em física.
E outra resposta, talvez foi a maioria aí, sempre tive ou recentemente desenvolvi grande interesse em compreender como o mundo funciona ou como o universo funciona, né? Esse também foi a minha razão. Então, eu sempre digo que a física foi meu primeiro amor, né? Desde, sei lá de quantos anos de idade, eu tenho interesse de saber como o mundo funciona, de estudar sobre essas coisas e entrando no ensino médio eu consegui canalizar essa minha vontade para o que era a física, né? Que de fato o que eu gostava era a física. Muito bem, então são respostas comuns aí que o pessoal fala, independente pela razão e por que eu coloquei essas respostas, né? Muitas vezes a gente tende a achar que talvez só o terceiro grupo, né, vai estudar bem física, ou talvez o segundo e o terceiro grupo, não sei. Mas independente de como você chegou, se você quer continuar, esse é a única coisa que você precisa. As únicas pessoas que não vão persistir em física são aquelas que não querem permanecer em física. E querer ficar, você pode dizer, não, mas eu tenho certeza que eu quero. Mas à medida que você começar o curso, você vai ver que sua vontade, né, esse seu desejo, ele vai ser bastante posto à prova, tá certo? Então, vai ser desafiador, com certeza. E é nos desafios, é provando nesses desafios o seu interesse, e o seu interesse continua renovado em continuar na física, e você vai ter força para prosseguir, né? Tá um pouco filosófico, mas eu imagino que vocês entenderam esse ponto de vista. Então, independente da razão pela qual você veio, você não é menor nem maior do que ninguém. Ah, eu tirei 1000 no Enem, ou eu tirei 400 no Enem. Não vai fazer, isso não lhe qualifica mais ou menos para estar em física. O que qualifica é o seu desejo de continuar e que esse desejo continue firme, apesar dos desafios que você vai enfrentar. É a única coisa. Eu já vi gente que entrou porque queria engenharia e não conseguiu, gente que sempre teve interesse em física, gente de todos os tipos de razões pelas quais entrou no curso. E todas elas, em um momento, abandonaram o curso. E do mesmo jeito, vi pessoas que, com as mais diferentes razões, entrarem no curso e que conseguiram concluir o curso também. Então, não importa como você chegou, o que importa é que o seu desejo em permanecer continue sempre firme, tá certo? E claro, se vocês conversarem com os veteranos, eles vão, obviamente, falar para vocês algumas coisas que eles fazem, né, para manter essa vontade firme. Acho que Carlos até comentou, né, quando tá meio triste com o curso, assiste um vídeo do Feynman e se anima de novo. Uma coisa que me ajuda particularmente é ler ou estudar uma coisa que eu gosto, né? Então, tô ali naquela disciplina de mecânica e estatística, tá pesado, tá cansativo, é só matemática, um negócio que eu gosto mesmo é experimental. Então, aquilo não tá batendo comigo, então eu vou fazer uma coisa que eu gosto, vou pegar um minutinho ali, vou fazer um experimento, vou assistir uma coisa, uma aula, uma palestra sobre aquele assunto que eu acho interessante. Isso geralmente me renova, né? Me ajuda a permanecer com a vontade acesa, com a chama acesa, mesmo nos momentos de dificuldade. Lucas, se você levantou a mão, diga aí. Não sei se ele vai falar alguma coisa, Lucas. Bem, vamos prosseguir. Certo, gente? Então, mantenham sempre isso com vocês. Não importa o quanto eu tirei no Enem, não importa o que eu fiz, porque eu cheguei aqui. Se eu manter firme o meu desejo de continuar, né, se eu conseguir perseverar em meio aos desafios, eu vou conseguir me formar e vou chegar no final. E o propósito não é só se formar, né? Mas é prosseguir na vida acadêmica e se tornar um acadêmico de sucesso. Bem, eu queria conversar um pouquinho com vocês agora, já que estamos falando sobre a introdução ao estudo da física, sobre alguns tipos de conhecimento, né, os 3 principais que a gente tem para analisar o mundo, né? Às vezes a gente, principalmente quando é mais jovem, né, a gente tende a ser muito absolutista sobre tudo, né? Então, o conhecimento científico é o único que existe. Não, não é o único que existe. Não é o único que existe, né? Mas é o correto dependendo do seu propósito, né? Dependendo de com que lentes você quer olhar o mundo, né? Então, quando a gente fala de epistemologia, né, que é o estudo do conhecimento, de como o conhecimento se forma, etc., a gente tem 3 formas principais de obter conhecimento, né? Ou 3 formas principais pelas quais o conhecimento é desenvolvido, né? A primeira é o conhecimento religioso, né? Então tá aí uma frase aí do Alcorão, né? E essa frase aí fala, né? E ele fez a terra e as firmes montanhas para que elas providenciassem com comida e tivessem cadê? We have made rain. E largos caminhos, né? Para que eles pudessem ser guiados. Então, enfim,
tem uma descrição aí religiosa sobre as coisas, né? Aí você pode dizer, mas o mundo está descrito da maneira correta, dessa maneira? Depende, né, do que você quer. Então, se você está interessado em discutir o mundo, né, através da perspectiva do propósito, né, que o mundo possui, ou enfim, numa visão de por que o mundo existe, ou algo desse tipo, então dificilmente o método científico vai ser o apropriado, né? Então, provavelmente você vai encontrar, como o Feynman fala, né? Você vai encontrar a resposta em outros caminhos, né? Tem que ser, viu? Tem que ser. Então, você vai encontrar a resposta em outros caminhos, né? Em outros lugares, na religião, né? No misticismo, enfim. Então, se você quer olhar o mundo através do seu porquê, por que ele existe, porque foi criado, você tem um criador, enfim, você vai ter que ir para outros lugares, né? Um segundo meio da gente discutir o mundo é através do meio filosófico, né? Então, isso aí é uma frase do terceiro conde de Shaftesbury, né? Que era um filósofo muito conhecido, e ele fala que a mensagem de uma flor é uma flor, né? Então, se você... E o que ele defendia, né, com isso era que você pode aprender, né, sobre a natureza, sobre as coisas, somente em contemplar, né, a áurea daquelas coisas, né? Ou seja, você olha para a flor, acha ela bonita, né? Contempla ali sobre a beleza dela, o fato dela estar ali na natureza, e que isso pode trazer algum tipo de entendimento sobre o mundo, né? Então, é um entendimento filosófico, né? Se você está querendo esse tipo de entendimento sobre o mundo, você também vai estar satisfeito, digamos assim, com esse conhecimento mais filosófico. E o terceiro tipo de conhecimento que a gente pode desenvolver sobre o mundo é o conhecimento científico. E aí o conhecimento científico entra a física, né? Então, a física é um conhecimento sobre a natureza, né? Física significa isso, natureza. E é o conhecimento que a gente desenvolve especificamente através do método científico. Então, a gente pode estar estudando, conhecendo coisas sobre a natureza que não são física. A física, ela só vai ser um conhecimento da natureza obtido através do método científico. Tá certo? Acho que vocês já tiveram a chance de conhecer, de ouvir falar do método científico. Mas, resumindo, o que é o método científico? Fazer perguntas, estabelecer um modelo que poderia responder aquela pergunta e testar e fazer um experimento para ver se aquele seu modelo se mantém. Se o experimento comprova seu modelo, ótimo, ele vai se manter. Se o experimento refuta o seu modelo, a gente joga ele de lado e não usa mais, pelo menos naquela situação. Né? Então, por exemplo, se a gente pegar os antigos, né, Aristóteles, o que Aristóteles acreditava? Que para uma coisa se mover, ela tem que estar sendo constantemente, uma força tem que estar agindo constantemente sobre ela tem que ser constantemente forçada. Era o modelo dele, funcionava para a ideia de mundo, né, filosófico que Aristóteles tinha. Quando Galileu, Newton, outras pessoas foram testar essa ideia, eles viram que não necessariamente. Né? Eles viram que, por exemplo, quanto mais lisa uma superfície está, mais longe você consegue que um objeto se mova sem aplicar qualquer força sobre ele. E, portanto, é possível conjecturar que, se você tivesse um ambiente livre de qualquer tipo de atrito ou de qualquer tipo de forças, aquele objeto continuaria em movimento infinitamente. Né? Isso é a primeira lei de Newton que vocês conhecem. A gente vê isso aonde? No céu, né? Por exemplo. Você pega os planetas estão, claro, tem uma força do Sol atraindo eles em direção ao Sol, mas os planetas nunca caem em direção ao Sol. Por quê? Porque ali eles estão livres de forças, com exceção da força gravitacional. Então eles mantêm aquele mesmo movimento elíptico infinitamente. Né? A gente sabe que isso não é bem verdade, mas, em grosso modo, é isso. Então, esse método, né, de estudar as coisas, ou seja, a gente faz um teste, Aristóteles estava errado, a gente estabelece uma nova coisa, que é a lei da inércia. E a gente estabelece, na verdade, 3 novas coisas, que são as leis do movimento. Né? Elas vão ficar no lugar da física aristotélica. E elas valem, até certo ponto. Né? Por exemplo, a terceira lei de Newton diz o quê? Para toda ação existe uma reação, né, de igual intensidade, sentido oposto. Então, se eu tenho 2 objetos, né, 2 pêndulos, por exemplo, eles colidem, a gente vai ver eles subindo, e os 2 vão, se eles vieram da mesma altura, vão se bater e voltar para a mesma altura. Você consegue fazer, através disso, medir a ação e reação. Se você estudar essa interação de 2 partículas eletromagneticamente, você vai ver que a terceira lei de Newton já não vale. E aí eu preciso estabelecer uma nova terceira lei de Newton, que vale não só para as partículas, mas para os campos associados a essas partículas. E aí você já começa a entrar numa teoria clássica de campos. E aí essa teoria de clássica de campos vai ser testada no nível atômico, subatômico, você vai ver que essa teoria clássica de campos já não mais funciona, você vai ter que entrar numa teoria quântica de campos. Então todos os modelos da física, eles são construídos assim. Esse cara é inocente até que se prova o contrário. Se o experimento provou o contrário, a gente abandona ele, ou melhor, não abandona, mas a gente deixa ele dentro de um certo limite de aplicabilidade,
e a gente parte a um conceito mais geral. Então, no limite da física, da mecânica quântica, da teoria quântica de campos, você tem a física clássica, a teoria clássica de campos. No limite da teoria clássica, você pode ter ali talvez uma versão bruta das ideias de Aristóteles, né? Então, essas ideias, desde que seja provado experimentalmente, tudo vai ter veracidade dentro do seu limite de aplicabilidade. Tá certo? Segundo ponto, não há certezas. Existem razões bem fundamentadas para se concordar provisoriamente com a teoria. Enquanto a teoria passa no teste, a gente concorda com ela. Se ela para de passar no teste, se ela falha no teste, a gente vai ter que aposentar ela, pelo menos naquele contexto, e procurar uma nova teoria que se aplique a ele. A gente já comentou sobre isso aqui. Hoje, os físicos eles estão justamente na beira disso aí, né? Quando a gente fala, por exemplo, de buracos negros, você nem consegue aplicar a relatividade geral plenamente, nem você consegue aplicar a mecânica quântica plenamente. Então, a gente imagina que no buraco negro a gente vai ter que ter uma mistura das duas, ou uma extensão das duas, ou algo que nem é uma nem é outra. A gente não sabe o que é, né? Estamos tentando estudar. Mas algo tem que existir. E aí a relatividade geral e a mecânica quântica só vão até aquele limite ali do buraco negro. E dentro dele, a gente vai ter que ter uma coisa mais geral. Então, é só um exemplo, né? Então, a gente tem razões bem fundamentadas, experimentalmente comprovadas, de concordar com uma teoria dentro daquele limite, onde ela foi bem provada e bem testada experimentalmente. Tá certo? E uma terceira coisa importante, então, física segue o método científico, ela não é exata, né? Ela é aproximada até o ponto em que os experimentos comprovam tal teoria, e ela tem uma notação bem específica, né? Então, você precisa saber falar a linguagem científica, né? Por quê? Porque ciência ela é feita numa comunidade, né? Então, não é eu sou um cientista, eu fiz o experimento, eu digo que isso está certo e todo mundo tem que aceitar. Não. Você vai ter seus pares, né? Pessoas de igual conhecimento, de igual especialidade à sua, e eles vão avaliar seu trabalho e ver se faz sentido o que você está falando ou não. Pode sim, pode assistir. Sua amiga de química pode assistir. Tudo bem? Então é importante a gente conhecer a notação. Muitas vezes você está falando uma coisa certa, mas por você não conseguir se expressar corretamente, usar uma notação apropriada, os seus pares, né, as pessoas de igual especialidade que a sua, não vão poder analisar propriamente o método da sua questão. E às vezes uma boa ideia pode ser perdida, ou pode ser esquecida, ou pode ser deixada de lado por causa disso, porque a pessoa que a apresentou não conseguiu colocá-la da maneira apropriada. Tá bom? Então, são três coisas que todo físico tem que se preocupar. Ele tem que ser pós-doutor em método científico, né? Ele tem que entender que não existem certezas, então ele não pode se apegar numa teoria e abraçar ela e dizer eu nunca vou soltar. Não, tem que estar com a cabeça aberta para novas ideias. E ele tem que estar bem informado quanto às notações bem específicas. Então, cada área vai usar uma notação específica. Se você estiver trabalhando com física clássica, você já conhece qual é a notação, né? Lei de Newton, aquelas coisas ali. Se você está trabalhando com mecânica quântica, você tem que saber notação de Dirac, né? Então vai ter que saber usar os braquetezinhos lá, todas aquelas coisas. Se você está trabalhando com mecânica quântica relativística, vai ter que saber usar o Spinor. Se você está trabalhando com teoria quântica de campo, vai ter que saber usar propagador, vai ter que saber usar vértice, enfim. Então, cada um no seu cada qual, você tem que saber usar a notação, dependendo do que você estiver trabalhando. Tá certo? Então, a física é isso. É um método que nós temos dentro de tantos para entender a natureza. Tratando de quê? Do como, do que, né? As coisas são e por que e como elas acontecem. Tá certo? Desde que esteja bem embasado no método científico, pode ser considerado física. Então tá aí, né? A gente já comentou, método científico, observações inspiram perguntas, observações frequentes e controladas geram padrões, padrões geram modelos e experiências confirmam ou refutam modelos. Certo? Isso é uma coisa importante, né? É importante que vocês entrando no curso de física estejam vacinados sobre isso. Existe uma diferença entre teorias científicas e teorias que usam termos científicos. Você pode ter uma teoria totalmente, uma pseudociência, né? Ou seja, uma coisa que usa termos científicos, mas que não é uma teoria científica. Um exemplo disso, que vocês já conhecem, né? Talvez é a pseudociência mais antiga de todas, que é a astrologia e a astronomia. Ambas usam termos científicos, né? Então a astrologia vai falar de órbita de Júpiter, da lua de Júpiter que está ascendente, que não sei. Isso são termos que são usados na astronomia. Mas a astrologia não é uma teoria nem é um modelo científico, né? Isso nós sabemos, eu espero que ninguém aqui ache que é, né? Por favor. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Aí você fala, não, mas astrologia e astronomia é óbvio. Quem olha para astrologia sabe que aquilo é bobagem.
mas talvez não seja tão bobagem outras coisas que vocês podem encontrar por aí. Inclusive físicos, né? Infelizmente, tem alguns, uma minoria muito pouco expressiva, mas existem alguns físicos formados que defendem coisas como cura quântica, medicina quântica, né? A mudança da realidade através do pensamento, coisas desse tipo. E os caras vão escrever numa linguagem científica, né? Um dos mais conhecidos que faz isso é o Amit Goswami, né? É um físico aí que é um cara que sempre teve muito pouca expressão dentro da física, não publica nada desde 1970, né? Já tá um pouquinho velhinho ele. Mas, assim, é um cara que está ganhando muito dinheiro nessa área aí da pseudociência, né? Usando a linguagem científica que ele conhece para falar de coisas das quais a ciência não comprova de maneira nenhuma. Então, a gente tem que ter muito cuidado sobre isso, né? E é nossa função, na verdade, ajudar as pessoas a poderem entender a diferença entre ciência e pseudociência, né? Então, olha, tá falando em termos científicos, mas não quer dizer que é ciência. Porque fala de energia, porque fala de quântico, porque não quer dizer que é ciência. O que é ciência é aquilo que, dentro dos limites do método científico, foi provado, comprovado e aceito. Tá certo? Então, tenhamos muito cuidado quanto a essa questão de ciência e pseudociência. Tá certo? E, por último, uma observação que eu queria colocar para vocês: a gente precisa ter cuidado com o senso comum, né? Então, muitas vezes na física, os primeiros assuntos de física que a gente está estudando, a gente tende a ver que eles se aparentam com o senso comum, né? Então, por exemplo, você faz um experimentozinho ali, né? Pega um pedaço de papel, uma borracha, quem é que cai primeiro, né? Todo mundo sabe que é a borracha, mas se amassar o papel, os dois caem ao mesmo tempo. Então você consegue ver, através de coisas do cotidiano, do dia a dia, mais ou menos qual é a carcaça ou o esqueleto das leis físicas que estão envolvidas ali por trás. Isso pode dar uma falsa confiança na gente de que tudo que é senso comum é física, né? Ou que a física está no senso comum, que é uma péssima coisa a se fazer, né? Principalmente quando a gente chega em assuntos um pouco mais sofisticados de física, né? Eletromagnetismo, vai falar de relatividade, vai falar de teoria quântica, de teoria atômica, a gente vai ver que senso comum não entra, né? Inclusive, os grandes debates da física são justamente a respeito das interpretações das teorias. Ninguém está discutindo que a teoria funciona, mas está tentando interpretar o que aquilo significa na prática, né? Então, a mecânica quântica é muito famosa, né? Então, você tem a interpretação de Copenhague da mecânica quântica, você tem a interpretação de muitos mundos, você tem a interpretação de Bohm, da mecânica bohmiana. Então, você tem os princípios da mecânica quântica são um só, são aqueles que o método científico atestou que são realmente os que funcionam, as leis da mecânica quântica. Mas o que é que essas leis significam na prática, né? Ou seja, o que está acontecendo de fato ali, né? O fato que você diz, a função de onda que representa um elétron, ela colapsa, o que isso é na prática? Tudo bem, isso é a lei, mas o que significa? Existe um debate muito grande, você pode interpretar que na verdade o que está acontecendo é isso ou isso, né? E o consenso, na falta de consenso dessas coisas, vem justamente por isso. Por quê? Porque foge totalmente do nosso senso comum, né? O próprio Heisenberg, né, que é um dos pais aí da teoria quântica, ele falava isso, né? Ele falava que ele se sentia mal, né, quando as pessoas tentavam associar coisas muito simples, né, com a mecânica quântica, porque ele dizia, não, a mecânica quântica é diferente de qualquer coisa que venha ao nosso senso comum. Então é muito difícil, muitas vezes, você trabalhar com coisas desse tipo, né? Você trabalhar com algo que foge ao senso comum. Eu não consigo. Isso é uma partícula, é uma onda, é um fluido. Não é nenhum dos três, não é nada que você consiga conceber na sua mente. Então isso complica muitas vezes o estudo da física, né? Pelo menos o nosso entendimento, né? Então a gente vai ter que montar modelos, né, guiados pelo experimento, comprovados pelo experimento e aceitar pelo experimento que aquilo é a verdade, por mais que seja difícil para a gente aceitar via o nosso senso comum, né? Então, uma observação que eu queria fazer também, que é importante, né? Cuidado com a falsa percepção de que a física ela vai estar sempre entranhada com o nosso senso comum, tá bom? Então, era isso que eu queria colocar para vocês sobre uma introdução ao estudo da física. Não é que eu preciso acreditar não, né? Mas conhecer o método científico, né? Quem precisa acreditar na sua eficácia, claro. Se eu não acredito nos experimentos, não tem como fazer física, né? Então, eu vou ter que exercer aí um pouco de confiança científica, né? Nesse sentido. Então, eu preciso entender e confiar no método científico, né? Eu preciso saber a notação apropriada, preciso saber matemática, claro, preciso saber se eu vou ser um experimental, as técnicas experimentais apropriadas, né? Preciso ter cuidado com a diferença entre física e
ou ciência e pseudociência, coisas que falam como se fosse ciência, mas não são. E, por último, precisa ter cuidado para não ser enganado pelo senso comum. Às vezes a física vai estar do lado dele, às vezes não. Então a gente precisa ter cuidado com isso. Para encerrar, eu não coloquei aqui nos slides, mas eu recebi algumas perguntas lá naquele formulário que vocês colocaram sobre o minicurso, e eu achei interessante, né? Uma delas, algum de vocês perguntava por que eu preciso mudar a minha relação, o meu entendimento sobre a matemática para cursar física. Não sei se a pessoa que fez essa pergunta está aqui presente. Não entendi exatamente o que ela quis dizer com mudar a nossa percepção quanto à matemática. Eu, particularmente, vejo a matemática dentro da física como uma ferramenta. Se você quiser elaborar, Rafael, fique à vontade. Não sei se eu vou responder. Se eu não responder o que você perguntou, você me para, tá certo? Mas a matemática dentro da física, ela para mim, é uma ferramenta. Né? E a gente tem que ter muito cuidado em mantê-la como tal. Né? Tem pessoas que, e isso não sou eu que estou falando, né? Se vocês falarem com físicos já formados e importantes, eles vão ter essa mesma percepção. Tem pessoas que entram no curso de física e saem como ótimas calculadoras. Sabem calcular tudo, fazer todo tipo de conta, mas não entendem nada da física que está por trás daquilo. Então, você bota lá um modelo, ele calcula a amplitude de espalhamento, calcula tudo. Tá, mas o que é que isso quer dizer na prática? Né? Você pede para a pessoa explicar, mas isso quer dizer o quê? Então, o elétron veio, ele interagiu com esse próton, e isso fez com que ele... E a pessoa não sabe explicar. Né? Por quê? Porque se condicionou a ser uma boa calculadora, mas a não interpretar o que ela estava calculando. Então, quando a gente fala da percepção que os físicos têm sobre a matemática, né, pelo menos na minha visão pessoal, tem que ter cuidado com isso. Claro, vocês vão aprender muita matemática no curso. A maior parte do curso de física é teórico. Mas sempre com o cuidado de olhar para a física. Então, o que você está vendo não são só números, não são só símbolos, não são só contas, não são só operações matemáticas. Tem tudo, todo o símbolo que você escrever vai ter física por trás dele. Então, é muito importante que a gente tenha cuidado com isso. Uma experiência que a gente teve recentemente, uma disciplina que a gente pagou recentemente, né, tem um processo lá de um espalhamento, que a gente chama, né, que é uma interação entre o elétron e o muon, e a gente passou 6 horas para fazer uma questão, né, uma questão de espalhamento. Eu não sei quantas páginas. É muito fácil você se perder nas contas, né, e a razão por que a gente demorou tanto tempo foi que justamente a gente tentou ver a física por trás, né, então... Isso aqui, o fato desse termo estar com esse termo, significa que a gente está falando do elétron se propagando. E esse outro termo significa que ele emitia um fóton. E esse aqui, que o muon absorveu o fóton. Então, tem que ter muito cuidado, porque a pressa para fazer conta é o seu pior inimigo em termos de perder o senso de contemplar a física que está por trás daquilo ali. Tá certo? Aí... Rafael, por conta da matemática, nós temos o ensino médio e depois a gente começa. Exatamente. Pois é, Rafael, infelizmente no ensino médio a gente muitas vezes vê a física como matemática, né? Uma extensão da matemática, é problemas de matemática. E não é isso, né? É uma ciência profundamente experimental. Então aproveitem as cadeiras práticas, né? Experimental 1, experimental 2, instrumentação científica, laboratório de física moderna. Aproveitem. E as teóricas, nunca esqueçam de olhar para a física por trás. Tá certo? Estou até com um caderninho aqui, minhas anotações. Eu demoro não sei quanto tempo para escrever uma linha, porque eu sempre tento, no máximo, entender a física que está por trás daquilo ali, né? Então, não sei se vai dar para ver aí, está um pouco claro, mas isso é importante, tá bom? Eu sou um físico teórico também, né? Porque a minha área de estudo é física teórica, né? Mas, pelo menos até o presente momento. Mas não quer dizer que você tem que ser menos físico e mais matemático, né? Mas, sim, temos ainda aí alguns minutinhos. Então, eu ia abrir para perguntas, né? Não sei se alguém quer fazer perguntas sobre o que a gente falou, né? De estudo da física e sobre outras coisas da física em geral. A gente tem aí ainda uns 12, 13 minutos até a gente passar para o próximo encontro. Diga aí, Jefferson. Fala, Lucas, beleza? Cara, gostei bastante Beleza. da tua palavra aí, velho. Gostei bastante. Eu queria saber se existe se é necessário a gente dominar um pouquinho de química para lidar melhor com a física.
Você acha necessário ou não? Um pouquinho, você usou a palavra certa. É bom entender um pouquinho. Por quê? Vocês vão pagar, né, em física, pelo menos o pessoal do bacharelado vai pagar física fundamental, química fundamental, né, na verdade. O pessoal da licenciatura provavelmente paga mais química, inclusive, do que o pessoal do bacharelado. Mas é importante que você tenha algumas noções, pelo menos, da estrutura atômica, um pouquinho de ligação química, que você entenda isso para fazer mais sentido as aplicações da mecânica quântica quando você fala da teoria atômica. Né? Então, por exemplo, se você vai estudar mecânica quântica 1, finalzinho de mecânica quântica 1 para o começo de mecânica quântica 2, para o pessoal do bacharelado principalmente, você vai falar muito de átomo. Né? Aí você vai entender o que é aquilo, nível camada K, L, M, nível S, nível P, os subníveis, os emparelhamentos de spin, você vai entender por que tudo aquilo ali não é uma coisa que um químico chegou um dia, né, como a gente vê no ensino médio, e disse, vamos chamar disso, vamos dividir assim. Aquilo tudo vem da mecânica quântica. Quando você aplica as técnicas da mecânica quântica, por exemplo, a equação de Schrödinger, né, você resolve a equação de Schrödinger para um elétron no átomo, tudo aquilo ali vai sair das soluções da equação de Schrödinger. Mas se você não tem uma percepção que a química já te traz sobre isso, você vai ficar um pouco desnorteado do que são todas aquelas informações novas. Então é importante que você conheça um pouco de química para associar, então isso aqui que a solução me deu, na verdade, é o orbital S, P, certo? Então acho que é importante. E por curiosidade, né? Química também é o estudo da natureza. Toda química vem da física, né? É importante dizer isso. Mas, devido à nossa incapacidade de computar, né? Por exemplo, você pega a equação de Schrödinger. Para o átomo de hidrogênio, ela resolve exatamente, é precisa a equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio. Para o átomo de hélio, você já tem que usar uma teoria de perturbação, então você vai obter um valor aproximado. Para os outros átomos, então, é menos preciso ainda e vai ser tudo por aproximação. E aí, se você vai falar de ligações moleculares, de grandes moléculas, de tudo isso, você não tem capacidade de computar, de fazer as contas necessárias para obter as soluções da equação de Schrödinger. Então, em vez de você fazer tudo pela física, pela mecânica quântica, você vai usar uma série de técnicas que simplificam o teu trabalho. E essa série de técnicas assim, falando bem grosseiramente, a química inorgânica, certo? Então, Beleza, valeu. é importante conhecer, sim, por esse ponto de vista, que ajuda a se nortear, principalmente na parte de você for estudar mecânica quântica. Tranquilo. É porque, assim, a galera que vai fazer licenciatura, talvez não esteja ciente, mas tá tendo essa reforma do ensino médio agora, né? Aí, o professor de física, biologia e química, por si só, não vai ter mais. Vai ser um único professor de ciência da natureza. Então, basicamente, professor de física ou de biologia, ele vai ter que dominar as três áreas da natureza. Acho que vai ser bem complicado agora. Porque, É, eu te digo que vai ser bem complicado mesmo, assim. E o departamento. Química, assim, o pessoal de licenciatura, química, vocês até pagam mais do que o pessoal do bacharelado. Vão pagar, acho que umas 2 ou 3 cadeiras de química, pelo menos. Mas biologia, pelo menos, eu não conheço nenhuma cadeira de biologia que se pague no curso de física. Então, provavelmente, pelo menos, não sei, talvez ao longo do curso de vocês vai ter alguma mudança na grade curricular. Mas pelo menos para quem estiver se formando nos próximos anos, né, nos próximos anos próximos, vai ter que ter algum tipo de formação complementar, talvez oferecida pelas escolas, talvez oferecido por, enfim, para complementar isso aí, porque licenciatura, ela é um curso de física, né? Com vai ter algumas, vai obviamente pagar cadeira de educação, de pedagogia, de química, mas é um curso prioritariamente de física. beleza, valeu, campeão. Valeu. Valeu. Tem biofísica como optativa, mas biofísica não é biologia, né? Você vai trabalhar alguns aspectos limitados da biologia associados. Você pode fazer associações com a física, né? Não é uma cadeira de... Se você é um professor de física para ensinar biologia, a cadeira de biofísica não vai te dar o que você precisa. Pois é, Marina. É complicada a situação atual enfim, não vamos falar de política. Quem, vocês, quem se aproxima mais dos veteranos saberá a nossa posição, mas em público vamos deixar para lá. Maria Eduarda, eu peguei física. Eu acho tranquilo. Física geral 1, né? Você tá falando.
o pessoal do bacharelado tem que pagar Física Geral 1 junto de Cálculo 1, né? Pelo menos nos períodos normais. Então, a licenciatura não paga obrigatoriamente, mas eu acho que dá para levar. Mais alguma pergunta? Ainda temos alguns minutinhos. Mande. Deixa eu encerrar aqui só a nossa apresentação, que a gente não vai... Não vou falar mais nada disso. Pode colocar a optativa no primeiro período? Pode. Eu não sei se é muito indicado, mas, assim, eu pessoalmente não colocaria, mas pode, não tem problema não. Eu acho que o primeiro período, gente, é bom se manter bem no que a grade coloca, né? Por exemplo, no caso de Física 1, eu já não tenho nada muito contra, porque a própria grade do bacharelado, você paga Cálculo 1 com Física 1, né? Então, enfim, não faria muito mal. Mas acho que demais cadeiras, não sei. Diga aí, Bárbara. Eu acho que ele perguntou isso porque não abriram metodologia do trabalho científico. Aí, como no segundo período tem que pagar uma optativa, aí eu acho que poderia sim, pegar essa optativa, exatamente. Troca, né? Eu acho bom, acho válido pegar uma optativa de humanas, principalmente, né? Que já quita logo. Pode ser. As optativas de humanas, o pessoal do bacharelado só paga uma cadeira de humanas como optativa. Então, você pode ver lá a que mais lhe interessa e pagar no lugar de metodologia, por exemplo. Esse caso específico, realmente, né? Faria sentido. Sim, Anderson. Pode ser. Poderia ser algo desse tipo. Eu paguei inglês, eu acho, na época. Mas assim, olha, gente, os cursos de inglês, de português que da universidade, eles são bem limitados, tá? Já para avisar para ninguém com falsas ilusões. Você aprende inglês ao longo do curso mesmo, estudando, e vai ter que ler artigo, e quando você está chegando no fim do curso, principalmente bacharelado, muita coisa vai ser em inglês, então aprende na raça, mas não vai ser na disciplina de inglês da universidade não, infelizmente. Na época que eu, na verdade, nem paguei a disciplina de inglês. Eles me mandaram lá fazer uma prova no CCHLA, né, que é o Centro de Ciências Humanas. Na época era tudo presencial. E aí a gente foi lá, fiz a prova, eles me deram uma nota lá e ficou com minha média, né? Nem tive que cursar a disciplina. Boa pergunta, Rafael. Eu não sei como está funcionando, sinceramente, na pandemia. Posso responder? Pode, claro. Você eu paguei eu paguei inglês e ele fez uma prova de quitação também. Mas aí ele deixava você escolher, né? Porém, você só podia se você tirasse mais de 7 na prova. Se você tirasse menos, você teria que pagar a disciplina normal. E também era escolha sua, né? Se você tirou, mesmo assim, acima de 7, você escolhia continuar na cadeira ou não. Exatamente. Então tá respondido. Quem se matriculou aí, eu sei que vocês estão tendo uma dificuldade de matricular. Mas quem conseguiu inglês, eu acho que português também deve fazer isso. Porque pelo menos na minha época fazia, né? As duas davam esse exame aí de quitação, de suficiência, sei lá, alguma coisa assim. Mais perguntas? Bom que o pessoal da gestão do CAFES está aqui, eles já me ajudam a responder isso aí. Mais perguntas sobre física? Sobre o que precisam aí para iniciar o estudo da física? Eu vou responder uma pergunta geral aqui, né? Mãe. Geralmente dá choque de horário porque vocês todas as coisas do turno da noite, de licenciatura é à noite, né? Aí tem cadeira que realmente pode dar choque de horário, porque é de outro departamento, não é do departamento de física. Aí o mais aconselhável, que por mim mesmo, que eu já passei por isso, espera extraordinária, aí você seleciona lá, que não vai mudar nada, mesmo que não liberaram para sua turma, você pode pegar a cadeira na extraordinária, ver um horário que se encaixa para ficar melhor para você. Entendeu? Então não tem que se preocupar tanto com isso. Não pode ter vaga, mas se não tiver, tudo bem também, que você pode pagar no outro período, né? Você pode falar com a gente do CAFES para a gente ver uma prioridade para uma turma específica de física licenciatura. Só isso mesmo. Perfeito. Valeu, Bárbara. É isso aí, gente.
A extraordinária, ela é uma matrícula que é assim, eles vão dar certa preferência, essa primeira matrícula que é de hoje até sexta, eles dão preferências, né? Então, preferência ao curso que o cujo coordenador reservou vaga, preferência a quem está não sei como. Então, encerrando isso, as vagas que sobrarem, eles vão deixar todas elas disponíveis na extraordinária, então você pode pegar até cadeira de gastronomia, se você quiser, na extraordinária. Tá certo? Sim, sobre cadeiras EAD e presenciais. Todas as cadeiras são EAD, com exceção de alguns laboratórios, certo? Então, será tudo híbrido. Às vezes, gente, é porque o sistema ainda está atualizando, o professor esqueceu de botar alguma informação, aí às vezes aparece lá como... Mas com o passar do tempo normaliza tudo. Maria Isabel, mas é isso mesmo. Às vezes é alguma coisa que o professor esqueceu de alterar lá, mas normaliza depois de um tempo. Fica tudo lá, residência do professor. Tá bom? Bem, para eu não entrar aí no tempo do nosso próximo palestrante, né, que é o Enilton, eu vou me despeço por aqui, né? Vou ficar aqui com vocês ainda, mas despeço-me, pelo menos da minha parte. Agradeço a todos vocês pela participação, pelas perguntas, pelos comentários. E estamos à disposição, né? Como o professor Bertulli falou ontem, a melhor coisa que você faz quando você é férias é se juntar com os veteranos, né? Para ser amigos também, né? A maioria dos meus amigos no curso não são do mesmo período que eu, né? São mais novos. Então, qualquer coisa, gritem, nós estaremos aí para ajudar no que for possível. Se não puder ajudar, a gente chora junto e vai dar certo. Tá, eu vou parar de gravar essa primeira sessão aqui, certo? Então, para a gente não ficar com um vídeo tão extenso. E aí eu vou iniciar a gravação do Enilton. Só um minuto. Deixa eu interromper. Boa noite, gente. Consegue me escutar? Boa noite, a gente consegue. Consegue? Tá tranquilo? O áudio tá bom? Tá sim. Tá. Então, meu nome é Newton. Diferente de